Quem é Jesus, o que Ele está fazendo agora e por que tomaremos a ceia nesta noite? As respostas a essas perguntas é muito importante, porque a semelhança do apóstolo João, nós somos companheiros no sofrimento, no reino e na perseverança. Eu quero falar quem é Jesus, o que Ele está fazendo agora e por que tomaremos a ceia, fazendo uma analogia com o apóstolo João. O apóstolo João foi o apóstolo mais jovem. Ele estava passando uns dias com João Batista, ouvindo João Batista pregar, junto com André, irmão de Pedro. E João Batista falava de Jesus. Eu preparo o caminho, falava em aramaico, eu preparo o caminho de Yahvé. Eu preparo o caminho do Eterno, eu preparo o caminho de Deus. A qualquer momento o Messias virá, se manifestará, Ele é Yahvé, Ele é o Eterno em carne e osso, como prometido nas Escrituras. O meu papel é preparar o caminho de Yahvé, o caminho do Eterno. João Batista dizia, Ele é mais importante do que eu, Ele existia antes de mim. João Batista sabia muito bem quem era Jesus encarnado. Ele dizia, eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Quando ele olhou para Jesus pela primeira vez, ele disse, não está um pouco estranho não? Será que o eterno não batiza o temporal? Será que o santo não batiza o pecador? O que está acontecendo que eu vou batizar o Senhor? Jesus disse, para cumprir toda a justiça. E como o Senhor havia dito para João Batista, enquanto ele batizava Jesus, o Pai dava testemunho dele, Ele é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo dava testemunho dele, descendo na forma de pomba, e João Batista dava testemunho dele. Tendo testemunhado o que testemunhou, o apóstolo João, jovem, ainda não era apóstolo, junto com André, seguiram Jesus. Mais ou menos como lá na 25 de março, tem alguém te seguindo, parece que quer te roubar. Jesus olhou para eles, o que vocês estão querendo? Mestre, aonde é que o senhor mora? Onde queremos conversar? Jesus os recebeu, conversou muito com eles, e naquela noite eles se hospedaram com Jesus. André apresentou Pedro ainda na Judeia, voltaram a se encontrar na Galileia, e assim João, o apóstolo João, foi testemunha de tudo, desde o batismo. Ele viu todos os milagres de Jesus, ele também viu a perseguição aumentando, ele também viu Jesus sendo preso, crucificado, morto, sepultado, ressurreto dos mortos. Ele ouviu o ensino de Jesus antes e depois da ressurreição. E João estava também lá em Atos 2, quando desceu uma língua de fogo sobre cada um deles. Ele falou em alguma língua ali existente. Ele viu o avivamento do livro de Atos. Ele viu os milagres no livro de Atos. Mas ele e João também experimentaram perseguições. Por 2 vezes levados diante do Sinédrio, e João também com os demais apóstolos recebeu os açoites dos judeus, 49 menos uma, 39 chibatadas. João viu o avivamento, João viu o milagre, mas ele estava lá quando Estevão foi apedrejado, ele estava lá quando a igreja teve que ser espalhada por todo o Império Romano. Ele estava lá quando o seu irmão foi morto ao fio da espada. Ele estava lá enquanto tinha avivamento, enquanto tinha milagres, surgiu a heresia dos judaizantes. E ele estava lá em Atos 15, quando os apóstolos se reuniram para resolver o problema dos judaizantes. Ele ouviu falar do avivamento na Ásia Menor, e anos mais tarde ele foi missionário na Ásia Menor, mas ele estava lá na Ásia Menor, quando apareceu os gnósticos, ensinando um conceito mitológico grego, de divindade de Jesus, que não era bíblico. Ele estava lá quando os gnósticos endemoniados negavam a encarnação de Jesus. Ele estava lá, escreveu por causa disso a primeira epístola de João.
Ele estava vivo quando Nero e Domiciano passaram a lançar os crentes, os filhos de Deus, nas arenas para serem consumidos pelos leões. Ele estava lá quando Nero transformou os servos de Deus em tochas humanas no seu jardim. Ele estava na Ásia Menor, quando, avançado em idade, com 90 anos, foi preso na prisão colonial, na colônia prisional do Império Romano, na ilha de Patmos. Por isso, João podia dizer melhor do que ninguém, Apocalipse capítulo 1, verso 9, a partir desse momento, mantenha a Bíblia, essa passagem, de fácil acesso diante de você. A palavra do Senhor deveria queimar nas suas mãos e queimar no seu coração, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Apocalipse capítulo 1, verso 9, João podia dizer: eu, João, irmão e companheiro de vocês, companheiros no sofrimento, companheiros no reino, companheiro na perseverança em Jesus. Eu estava na ilha de Patmos, eu era prisioneiro ali, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João podia dizer: eu sei o que é ser prisioneiro de Jesus, eu sei o que é ser açoitado por causa de Jesus, eu sei o que é perder irmãos, amigos, e o meu irmão Tiago, por causa de Jesus. Eu sou companheiro nos sofrimentos, no reino e na perseverança, com 90 anos de idade. Se tinha um momento que João precisava lembrar quem é Jesus, o que ele está fazendo agora, porque tomaremos a ceia, era naquele dia, naquele domingo, em torno de 90 anos de idade. Apocalipse capítulo 1, verso 10. No dia do Senhor, no domingo, achei-me no Espírito, foi arrebatado em Espírito. Eu ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, uma voz muito forte. E essa voz dizia, vindo assim por trás dele: o que você vê, escreve e envia para as 7 igrejas. Verso 11, envia para Éfeso, para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O verso 12 diz que ele se voltou para ver quem falava com ele. Ele viu 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros havia alguém semelhante a um filho do homem. Verso 13. Tinha vestes sacerdotais, chegava até o seu pé. E o verso 13 diz que ele tinha um cinturão de ouro no seu peito. Verso 14 diz que a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como de chama de fogo, seus pés como bronze numa fornalha, muito vermelhos. E a sua voz, uma voz muito forte, como de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Da sua boca saía uma palavra de autoridade, de juízo, simbolizada pela espada de 2 gumes, e a sua face brilhava como o sol. E Paulo disse na sua descrição, quando Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, ele disse que ao meio-dia apareceu uma luz mais forte que o sol. E ele ficou cego por 3 dias. João diz aí, Apocalipse 1, verso 17, quando eu ouvi, caí aos seus pés como se eu tivesse morto. Eu tenho algo para dizer para você. Na nossa memória, pensamos sempre em Jesus encarnado. Ele não está mais assim, ele está em glória, ele brilha mais do que o sol. Um dos momentos, eu penso que é o momento mais importante da minha existência e da sua existência, será quando nós o vermos face a face. Eu penso nesse dia, eu penso nesse encontro, eu me preparo para esse encontro.
Apocalipse 1, verso 17, Jesus se aproxima dele, ele caiu como se tivesse morto. Ao ver Jesus em glória, ele colocou a sua mão direita sobre ele e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora eu vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Quem é Jesus? Quem é Jesus enquanto nós somos companheiros nos sofrimentos, no reino e na perseverança? Quem é Ele? Segundo as Escrituras, Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e assim Deus é por toda a eternidade. Segundo as Escrituras, Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. E como o Senhor Jesus é membro da Trindade, a palavra do Senhor diz que Ele fez todas as coisas, sem Ele nada se fez. A palavra de Deus diz que Ele criou o mundo e o mundo não o conheceu. A palavra de Deus diz que nele, absolutamente nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas do céu e da terra, as visíveis, as invisíveis, os tronos, as soberanias, os poderes, as autoridades, todas as coisas foram escritas por Ele e para Ele. Quando Ele disse: não temas, eu sou o primeiro, Ele quis dizer: eu dei existência a todas as coisas que existem, as visíveis e as invisíveis, e sou eu que dou continuidade ao que terá eternidade, e sou eu que finalizarei o que tiver fim, e sou eu que darei a existência ao que vier ter existência. A palavra do Senhor diz, ainda que nós não entendamos todas as coisas, que a realidade que nós vemos ao nosso redor está entesourada para o fogo. É isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que tudo isso passará e haverá novo céu, nova terra e nova Jerusalém. É o Senhor, nele foram criadas todas as coisas que existem, e das coisas que existem, as que tiverem eternidade, eu e você teremos por causa de Jesus. E quando que tudo que está entesourado para o fogo desaparecerá por causa de Jesus. E quando o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém aparecerão por causa dele. Ele é o primeiro e o último de todas as coisas. Ele não é só o primeiro e o último, ninguém escapa dele, literalmente falando. Ele é Senhor de vivos e de mortos. Ele disse: eu tenho a chave da morte. Ele disse: eu tenho a chave do Hades. O Hades é o lugar para onde todos vão depois que morrem. Não escapa um do Hades. Ele tem a chave do Hades. Ou a pessoa está no lugar dos salvos, ou de não salvos. Ele é Senhor de vivos e de mortos, não escapa um. Hitler está debaixo da chave de Jesus. Quem você imaginar, Jezabel e Acabe está debaixo da chave de Jesus, não escapa um. E todos estão lá esperando o juízo de Deus, no momento de Deus. Ele é o iniciador de tudo que tem início, Ele é o continuador de tudo que terá continuidade, Ele é o finalizador do que tiver finalidade, do que tiver fim, Ele é o iniciador do que ainda terá início, Ele é o Senhor de vivos e mortos, Senhor sobre a morte e Senhor sobre o Hades, ninguém foge dEle. Quem é Jesus? O Criador, o Salvador, o Redentor e o Senhor sobre todas as coisas. E Ele mandou um recado para a sua igreja. O recado é o livro de Apocalipse. Não falarei do livro inteiro, mas quero mencionar sim um esboço. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Falei para você que o livro tem que queimar na sua mão e no seu coração. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Apocalipse 1, verso 20 diz: o Senhor falando com João, Ele disse: este é o mistério das 7 estrelas, que você viu na minha mão direita.
e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Você jamais entenderá esse livro se você não entender o número 7 no conceito judaico. Refere-se à perfeição e refere-se à plenitude de uma coisa. Este livro é o livro do número 7. 7 bem-aventuranças, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candelabros de ouro, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 sinais, 7 coroas, 7 pragas, 7 bacias de ouro, 7 colinas, 7 reis. 7 simboliza a perfeição ou a plenitude de uma coisa. O Senhor mandou um recado para as suas 7 igrejas, para a plenitude de sua igreja ao longo dos séculos. O Senhor mandou a mensagem para os 7 anjos das 7 igrejas. Não são 7 pastores. Não tinha só um pastor por igreja, havia presbíteros, mas é para os 7 anjos, é para a plenitude dos seus pastores, é para a plenitude dos seus missionários, é para a plenitude dos seus diáconos, presbíteros e obreiros. Ele tem um recado para a sua igreja. E o recado é esse: eu passeio no meio dos 7 candelabros, eu sei tudo sobre o meu povo, eu sei tudo sobre os meus pastores, eu sei tudo sobre todas as pessoas que eu comprei com o meu sangue, eu sei tudo sobre tudo, eu dei origem a todas as coisas, eu colocarei fim ao que tiver fim, eu darei início ao que terá início, eu tenho autoridade sobre os vivos e os mortos, eu sei tudo sobre o meu povo, eu sei tudo sobre a minha igreja. Às vezes a minha igreja é como a igreja de Éfeso, muito certinha nas doutrinas, pronta para julgar todo mundo, sem nenhum amor. Às vezes a igreja de Jesus é como Tiatira, como Pérgamo, disposta a morrer por Jesus, mas envolta nas heresias e promiscuidades. O Senhor sabe tudo sobre o seu povo, sabe tudo sobre a sua igreja, sabe tudo sobre os seus pastores. O Senhor sabe tudo sobre tudo, Ele é o Senhor. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. Das 67 vezes, aparece 47 vezes no livro de Apocalipse. Das 47 vezes, 12 aparecem no capítulo 4 de Apocalipse. Ele é o Cordeiro, o Senhor, o Rei sobre todas as coisas. Ele está no trono, nada foge ao seu controle. É Ele que manda abrir os selos na hora que Ele quer, segundo os tempos e estações de Deus. É Ele que manda tocar as trombetas. É Ele que manda despejar os 7 castiçais de castigo ou flagelos. É Ele que voltará em grande poder e glória e destruirá pessoalmente o anticristo. É Ele que se assentará no trono e julgará vivos e mortos. É Ele que trará à existência o novo céu e a nova terra. É Ele que fará descer a nova Jerusalém. E nessa nova realidade, presta bem atenção, ainda que nós não entendamos todas as coisas. Nessa nova realidade não haverá nem sol nem estrelas. A luz do ser do Senhor iluminará a nova Jerusalém. Nesse momento tem por volta de 900 milhões de crentes no mundo, talvez 1 bilhão. Se Jesus arrebatar a igreja hoje, desaparece 1 bilhão de pessoas da terra. Na nova Jerusalém habitará bilhões de pessoas, porque pessoas ao longo do século também. E nessa grande cidade não terá sol, não terá estrelas, a luz do Senhor iluminará a cidade.
Por isso que eu sei que quando eu ver Jesus pela primeira vez e você, será o momento mais marcante de nossas vidas. Se eu falar para você que eu quero ver agora, você vai dizer: pastor, o senhor quer morrer? Então eu não vou falar. Eu não quero morrer agora, mas eu quero ver Jesus agora no esplendor da sua glória. E às vezes eu penso, como é que vai ser quando eu me encontrar com Ele? Não vou encontrar só com o Senhor e o Salvador da minha vida, eu encontrarei com o meu Criador. E eu me encontrarei com aquele que me dá a vida eterna. Eu encontrarei com o autor da vida, com o autor da minha eternidade. Eu nasci sentindo falta dele. Não sabia o que estava procurando, mas quando eu encontrei Jesus, eu sabia. Hoje eu continuo sentindo falta dele, porque eu sei bem o quem ele é, e eu sei que aqui na terra eu não posso ter mais do que eu tenho, senão cairia morto. Mas eu gostaria de vê-lo na plenitude de sua glória. Às vezes eu penso que quando eu vê-lo pela primeira vez, eu vou correr e pular em cima dele, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, nem você. Todos se prostram diante dele, absolutamente todos. As mulheres, quando viram Jesus ressurreto, elas se dobraram e abraçaram suas pernas e beijaram os seus pés. Paulo e todos os seus companheiros dos cavalos caíram no chão e Paulo ficou cego. João, mesmo tendo andado com ele, quando viu na glória, despencou como se estivesse morto. Às vezes eu penso que eu vou sair correndo e pular em cima dele, mas alguma coisa diz: você não vai conseguir. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e o seu joelhinho vai dobrar também. Nós vamos cair diante dele. Nós vamos cair diante dele. Eu disse que eu ia responder a pergunta: quem é ele? Ele é o Criador, o Senhor soberano sobre todas as coisas. O que ele faz nesse momento? Ele reina soberanamente sobre a história. Por que nós vamos tomar a ceia nesta noite? Eu vou dizer agora. Apocalipse capítulo 1, finalzinho do verso 5. É muito maravilhoso. Apocalipse capítulo 1, finalzinho do verso 5, diz: ele nos ama. Porque se ele não nos amasse, não teria sobrado nada de nós. Apocalipse capítulo 1, verso 5, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Este Criador eterno, poderoso, limitou-se no tempo e no espaço, tornou-se homem e morreu naquela cruz por nós. Não morreu por obrigação, morreu porque nos ama. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Por isso tomaremos a ceia hoje à noite. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. É por causa dele que somos o que somos, temos o que temos. E o verso 7 diz: para João e para a plenitude da sua igreja e dos seus pastores, que essa é a finalidade do livro de Apocalipse, mandaram um recado para o seu povo, que como João, são companheiros no sofrimento, no reino e na perseverança. O verso 7, ele disse como parte do recado: eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o crucificaram, que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Verso 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. Eu vivo para me encontrar com ele. Eu sei quem é ele. Mas ali no primeiro século, algumas pessoas se envolveram com as heresias dos gnósticos. E João, tendo escrito a primeira epístola de João, num dado momento ele disse: eu não quero que você abra, por isso não vou falar referência. Ele disse: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele. Ele virá em grande poder e glória nas nuvens, mas alguns crentes são como Tiatira e Pérgamo,
estarão envergonhados diante dele. Mas eu vivo para a hora que ele, quando eu morrer, ou ele me arrebatar. Eu queria subir que nem Elias, viu, gente? É chique subir que nem Elias, em uma carruagem de fogo e tal. Mas ele diz para nós não estejamos envergonhados diante dele. 1 João 2, 28. Eu vou terminar esse sermão meio diferente, sem oração. Eu quero convidar, a gente vai orar na hora da ceia, o pastor Guinaldo vai dirigir a ceia, mas eu quero fazer um convite para você, que você agora o adorasse de todo o seu coração. Que o grupo de louvor viesse aqui, mas que essas palavras tivessem um significado diferente, muito mais profundo. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Te louvarei, não importam as circunstâncias, enquanto nós somos companheiros no sofrimento, no reino e na perseverança. Perto quero estar junto aos teus pés, querendo ou não, é para lá que você vai. Quando você o vê-lo brilhando mais do que o sol, você vai prostrar. Perto quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Depois nós vamos cantar, ele vem brilhando como o sol, ou claro como o sol. Em seguida o pastor Guinaldo já ministrará a ceia. Fique em pé, eu tenho um convite para você. Fale com Jesus, louve Jesus nesse momento, de todo o seu coração. Prepare o seu coração para tomar a ceia, e prepare o seu coração para encontrar com Ele, para que não ter que se afastar meio envergonhado diante dEle.